Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando esta humilde entrega de um adorador que só se alimenta da minha presença e não as ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro. Se no universo grande eu sou, eu quero a igreja que me adora e procure a união. Eu quero a igreja que saia ferido, rompe as correntes, liberte ao cativo. Quero a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero a igreja que com seu olhar mostre a esperança à alma angustiada. Eu quero a igreja que saia ferida dessa unidade. Eu quero o rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume meu trono, dando-me esse lugar. Uma igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero a igreja que saia ferido, rompe as correntes, liberte ao cativo. Aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero a igreja que com seu olhar mostre a esperança à alma angustiada. Eu quero a igreja que saia ferida dessa humanidade. Eu quero o rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero a igreja que saia ferido, rompe as correntes, liberte ao cativo. É claramente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero a igreja que com seu olhar mostre a esperança à alma angustiada. Eu quero a igreja que saia ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Nós possamos ser essa igreja que eu sou meu Deus. Eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por
todos os lugares do vale. Eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que devem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi uma voz. Eram os ossos se juntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga-nos que o Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que estava para formar um enorme exército. A narração que acabamos de ouvir, que deve ser conhecida de todos, Ezequiel capítulo 37. Nos últimos 3 anos eu tenho visto esse vídeo quase todos os dias. E o verso 10, que é o final dessa narrativa, diz que profetizei conforme a ordem recebida, o Espírito entrou neles, e eles receberam vida ou reviveram, e puseram-se de pé, e era um exército enorme. O verso 11 do capítulo 37 diz: então ele me disse, filho do homem, estes são todos os filhos de Israel. Nós sabemos que esse texto ele está falando de uma profecia, se trata de uma profecia dada ao profeta Ezequiel. E no final, então, no verso 11, Deus revela quem são ou quem eram esses ossos secos, os quais o profeta deveria profetizar para que eles revivessem. Quem era o povo de Israel? Eram descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Era o povo escolhido por Deus, era o remanescente de Deus naquele momento na terra. E eram esses ossos secos. Não eram os antediluvianos, não eram os habitantes de Sodoma e Gomorra, tampouco os egípcios que morreram ao atravessar aqui o Mar Vermelho, não. Eram os descendentes de Abraão, o remanescente fiel. Aqueles que nós hoje representamos como igreja adventista, nós cremos ser a igreja profética que existe hoje, porque nós temos a missão de dar a última mensagem ao mundo, as 3 mensagens angélicas. A pergunta é: por que esse povo, que era o povo, foi escolhido por Deus para que através deles fossem abençoadas todas as nações da terra? Agora, passados-se alguns anos, séculos talvez, eles estavam numa circunstância em um vale de ossos secos. O que foi que aconteceu? O povo que deveria ser bênção não foram bênção e ainda passaram por uma grande maldição. E aí o profeta Ezequiel mesmo ele vai responder: porque o seu povo quebrou a aliança com Deus. O povo escolhido por Deus
deixou de andar nos caminhos do Deus vivo. Durante algum período, eles funcionaram como uma nação unida. Nós lembramos o período fantástico de Davi. Salomão ainda desfrutou, mas Salomão já começou a desviar os seus caminhos. Salomão já começou a se casar com mulheres de outros povos pagãos e começou a trazer as heresias, os deuses pagãos para dentro da nação. E quando ele morre, seus filhos, o reino, na verdade, já é dividido em dois, reino do norte e reino do sul. Vai encurtar a história, porque nós não temos muito tempo. Nós sabemos que no momento em que Ezequiel recebe essa profecia, o reino do norte havia sido dominado pela Síria, o reino do sul por Babilônia. E todo aquele povo que deveria ser o povo de Deus, a bênção da terra, eram agora escravizados por esses impérios. E dentro desse contexto, o próprio profeta Ezequiel, no começo dos primeiros capítulos, ele registra de forma cruel como que esse povo foi dizimado naquela época. No momento em que os babilônios chegaram para tomar Jerusalém, aqueles que saíram para enfrentar o exército de Babilônia foram dizimados à espada. Aqueles que ficaram na cidade morreram de fome. E registra-se a história que alguns pais mataram seus filhos para se alimentar e que alguns filhos mataram seus pais para se alimentar e mesmo assim morreram. Aqueles que fugiram morreram de fome pelo deserto e o que restou foi escravizado. Entre eles se encontrava Ezequiel. Nós sabemos muitos outros, Daniel e outros profetas, mas o povo ainda existia, embora humilhado, fracassado, um vale de ossos secos. Mas a bondade de Deus é extraordinária. Deus, mesmo diante desse povo que fez o que fez, se prostituiu com mulheres de outras nações, começaram a adorar deuses ao ponto de sacrificarem aquela nação que tinha aprendido a sacrificar cordeiros puros, que simbolizavam o futuro Cristo que viria morrer por eles. Agora sacrificavam seus filhos nos braços dos deuses Moloque, em uma adoração a um Deus pagão. Será que nos nossos dias nós corremos risco de estarmos sacrificando os nossos filhos nos braços de deuses que não é o nosso Deus verdadeiro? Será que nós estamos nos prostituindo com coisas mundanas que podem nos manter nessa letargia espiritual e nos colocar em risco a nossa salvação? Eu gostaria de exemplificar isso com a minha vida. Eu nasci, nós chamamos assim, nós somos adventistas de berço, né? Não sei se no texto já tinha alguém para batizar a gente, mas nós somos adventistas de berço. Sou o caçula, portanto, o oitavo filho de uma família de 8. Aos 10 anos me batizei. Muito cedo ainda, 14, 15 anos, igreja pequena, poucas pessoas, e a igreja, nós temos muitos departamentos, o irmão Danilo colocou muito bem isso aqui, e a igreja absorve muito a gente, né, quando a gente tem de estar disponível. Então, desde muito cedo, sempre desenvolvi todas as atividades que a igreja me dá a oportunidade, mentor jovens, graduadores, depois veio comportar durante 8 anos, e passei um longo período da minha vida amando essa igreja. De fato, a igreja adventista era a minha família. Eu, desde os 12 anos, eu costumo dizer assim, eu pago meu feijão, né? Comecei a trabalhar com 12 anos, fiquei longe dos meus pais, e eu era um adulto com 12 anos, e a igreja adventista, que era do lado da nossa casa, era a minha família. Mas havia um problema nesse percurso todo. Eu nasci dentro dessa igreja, mas eu conhecia o Cristo, como a irmã Solange bem colocou, da Bíblia, do cognitivo, né? Das letras, mas eu não tinha experiência com Cristo. Isso ficou muito claro para mim. Lá pelos anos 80 e 90, aqueles que eram dessa época adventista, conheceu e conhece muito bem o nosso querido pastor Armando Burão. E naquelas conferências que ele fazia, eu assisti algumas presencialmente, outras via vídeos, televisão, e uma mensagem dele que veio direto
e mostrar de que aquele cristianismo que eu vivia não era cristianismo. Tem por título, e vocês podem encontrar aí até hoje no YouTube da vida, Perdido Dentro da Igreja. E nessa mensagem o pastor Bulhão, ele conta a sua própria realidade. Ele conta outros testemunhos, mas a realidade dele, eu sei que vocês talvez já ouviram muito essa mensagem, mas eu preciso contar um pedacinho para vocês entenderem o final da história. Ele conta que ele já estava com 22 anos, era ainda muito jovem, mas já era formado em teologia e foi chamado, ele não era nem casado, mas foi chamado para pastorear uma igreja, um distrito. E ele estava vivendo exatamente esse conflito que eu também vivia. Era pastor, pregava, ensinava sobre Jesus, mas o Jesus que ele pregava não transformava a sua vida. Não era um relacionamento pessoal com Cristo. E ele vai então até a mesa do seu presidente lá de campo e vou entregar a credencial, não quero mais ser pastor. O presidente então oferece uma oportunidade a ele para que ele vá pregar. Passaram 6 meses pregando lá no meio do mato por uma tribo de índios, lá no país dele, ele é peruano, como nós sabemos. E nesse percurso nós sabemos que ele se perde, tem chuva, escurece, ele começa a correr no meio da selva amazônica e cai em um buraco. Imagine perdido nessa circunstância. Ele começa, a única opção que você tem é pedir o quê? Socorro. E ele começa a gritar por socorro, socorro, até que ele ouve alguém respondendo, e aquela voz começa a se aproximar, e de repente diante dele está um índio forte, e estende a mão para ele e tira ele dali daquele buraco e o conduz à tribo que ele deveria estar, já ter chegado há muito tempo. Eu me lembro que disse que lá estava o irmão João, que era o responsável ali por aquela tribo, oferece agasalho a ele passa aquela noite. No dia seguinte eles se levantam, estão ali conversando, e ele pergunta então ao irmão João e aos demais que estão ali: cadê o índio que me trouxe? Eles olham entre eles e: pastor, não tem índio. Não, eu cheguei aqui com um índio. O pastor, o senhor chegou aqui sozinho. Naquele momento ele conta que ele entendeu, ele não disse mais nada. Ele desceu uma cachoeira que havia ali próximo àquela cachoeira, pela primeira vez. Ele agora tinha entendido que o Cristo que ele pregava da Bíblia era uma pessoa e tinha tirado ele daquele buraco. Irmãos, eu passei a minha vida dessa forma. Durante alguns anos, eu ouvi essa mensagem dezenas de vezes. Toda vez que eu ouvia, eu chorava, eu me emocionava. Eu queria viver essa experiência de encontrar, de que Jesus me tirasse do buraco que eu vivia. Porque eu era amigo na igreja, eu ensinava para as crianças. Danilo, eu sei muito bem o que você está fazendo hoje. Eu fiz isso durante muitos anos. E sem a responsabilidade, é isso, e pior, quando você não vive aquilo que de fato te transforma, como te transformou, meu irmão. Ao ponto de eu desistir. A emoção passava, como eu disse, e depois você continuava a viver aquela vida vazia. Depois de 28 anos nesta igreja, eu resolvi abandonar esses caminhos. E foram 17 anos afastados de Deus. Nesses 17 anos, eu falei com Deus no máximo 2 vezes. Eu sabia que eu estava perdido, mas eu dizia: perdido fora, perdido dentro não faz diferença. E eu dizia: mas eu só volto se for para ser tirado do buraco por aquele índio que tirou o pastor Bulhão. Eu não quero ver um cristianismo vazio. E Deus é misericordioso e Ele me deu essa oportunidade. Eu pedi aos amigos lá da sonoplastia que coloque agora. O que vocês vão ver é um momento crucial em que Ele me permite passar por esse buraco, mas que de lá também Ele me tira, não só fisicamente curado, mas também sentir que, através dos milagres que ocorreram comigo ali nessa circunstância, vocês vão ver que eu sei que praticamente todos aqui já conhecem, eu pude experimentar que Jesus é de fato uma pessoa. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem.
mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Primeiro para o negócio afastar um pouquinho. Vai, Lu. Vai. E aí, a gente tá chegando? Vou chegar aqui quase de filmar. Vamos embora? Ela está! Bom dia, papai. Como agradecer ao meu Senhor por tudo que Ele tem me dado. Como agradecer ao Pai de amor por tantas bênçãos, graças e cuidado. Nada poderia expressar o quanto sou grato a Ti, Senhor. Vamos tentar fazer 6 repetições, certo? 6. Só que ao contrário daquele dia, você vai fazer agora sozinho. Fechou? Já tá rolando já, viu? Joga duro aí, vai. Levantou. 1. Vai embora, lá em cima. 2, estica esse cotovelo. Vai, força. 3. Vai, bora. 4. Vamos lá, vai embora. 5. Estica o cotovelo, lá em cima. A única descrição de milagre que existe. Bom, não tem. E os milagres, eles dependem de que alguém faça algo para que ele aconteça. E isso foi vocês que fizeram. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, quando eu recebi do Pirão, e acho que Fabiane estava no plantão à noite, os 2 técnicos, né? Lógico, de mais fechado. E naquele momento, até agora, eu só vejo amor, né? Vontade, desde que só vocês viram um momento mais difícil, eu não vi, mas como Deus permitiu que eu passasse por ele, isso tem 100% a ver com vocês, cada um de vocês. E que Deus continue a abençoar cada um, que cada paciente que chega aqui, vocês têm esse mesmo amor, esse mesmo. E a gente vai continuar salvando vidas, que é a nossa missão. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.
fala aqui dentro, eu imaginava que se estivessem todos aqui, jamais. O vídeo da 3D já foi fantástico, emocionei muito. E só vou repetir o que eu falei para eles ali. Em nenhum segundo que eu estive aqui, lúcido, eu imaginei que eu não voltaria para vocês. Sempre tive muito tranquilo em relação a isso. Não sabia o que eu iria passar. Eles viram o que eu não vi. Eles sabem a parte mais difícil. Isso para mim não existiu. Foi uma parte cortada da minha vida. Mas eu estou aqui hoje imensamente feliz. E desde o primeiro segundo que eu cheguei aqui, até agora, eu só recebi amor, carinho e confiança. Única paga é milagre existe. Eu da minha cada um. Amém. Lá no monte além, eis a rude cruz, onde alguém está em aflição. É o meu Senhor que do céu desceu para conceder-me salvação. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, pelo assim ferido, só em agonia pereceu. Carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi um dia mais feliz, pois morreu pra me salvar. Então, agora já bem recuperado, pude ouvir, senti o amor, senti o carinho de cada um de vocês. Tem até pessoas que não é da família também, que mandaram alguns áudios importantes. E agradecer as orações, porque o milagre, sem dúvida, só ocorreu porque a fé de vocês me ajudaram a ter força, a não desistir e estar aqui de volta. Sim, fim do ano, queremos a família toda no Capinal, se Deus quiser, para dar esse abraço que todos desejaram muito. Deus proveu o milagre. Agora está em nossas mãos prosseguir a nossa vida nos caminhos dele. Confiando em Deus, a palavra é fiel. Não olharemos para trás, vamos correr. Meu pecado recaiu em Jesus.
O resumo é o momento em que o meu sobrinho está cantando ali, o texto que nós lemos, o Espírito entrou em mim e me reviveu. Tem muitas histórias que poderia contar sobre esse episódio de pessoas extraordinárias que Deus poderosamente usou para me alcançar. Mas tem uma pessoa que está aqui presente que eu queria registrar só esse. Eu sei que o tempo está curto. Irmã Cileide trouxe uma notícia extraordinária sobre esse episódio. O filho dela, o doutor Alessandro, que estava aqui conosco hoje pela manhã, foi um dos médicos que cuidou de mim. E quando eu conversei com ela aqui, chegamos à conclusão, né, que ele tinha sido um dos médicos, tinha cuidado de mim, ela conversou com ele. E houve um momento em que ele disse a ela, e depois eu testemunhei juntamente com ele essa mesma fala. Período que eu estava entubado, existia um movimento constante, né, pronação, para que eu pudesse sobreviver. Os fisioterapeutas aí conhecem bem esse procedimento. E houve um momento em que a equipe chegou para ele e falou: doutor, deixa o rapaz descansar. Ele não aguenta mais. Só que tinha acontecido uma fala minha no momento que eu fui ser entubado pela doutora Cláudia. Eles iam oferecer o celular para que eu gravasse uma mensagem para minha esposa. E eu, de maneira despretensiosa, até disse: doutor, eu falo com ela quando eu voltar. Ele sabia que minha chance de voltar, eu não sabia e não estava interessado em saber disso. E o Dr. Cláudio levou essa fala para a equipe médica, para os profissionais. E o Dr. Alessandro e toda a equipe se manteve nessa esperança de que eu iria voltar. E ele disse aqui que eu não posso parar, porque ele disse que ia voltar para a vez toda. O Espírito entrou em mim e me reviveu. Mas não foi físico apenas. Nem no momento que eu estive lúcido, antes de tudo, eu pedi nas minhas orações para não morrer. Eu havia pedido durante os 17 anos que ele me colocasse nesse buraco e que enviasse o anjo, o índio com ele. E ele estava fazendo isso, então em todos os momentos eu só tive gratidão. Houve um relatório, um boletim médico. Depois que eu já comecei a ter algumas melhoras, a doutora Mariana, a minha esposa, eles já compreenderam que eu ia sobreviver neste momento. Mas ela disse à minha esposa: olha, ele vai sobreviver, mas ele vai ter graves sequelas. Não sei quais serão, mas ele vai ter graves sequelas. Nesses 3 anos, o que eu mais ouço, a pergunta que eu mais ouço quando alguém vê essa história, eu mostro algum vídeo sobre isso, é: e as sequelas? Quais foram as que vocês tiveram? E eu disse: foram graves. O coração. Uma vez eu falei isso para a irmã lá na cidade de Valência, na igreja, ela se assustou. O que tem com o coração? Eu vou ler aqui Ezequiel 36, agora o verso 26. E eu lhe darei um coração novo, porém um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, e em troca te darei um coração de carne. Porém um coração de carne, mas porém o meu espírito no interior de vocês, e os levarei segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. É isso que Deus faz. Ele faz completo, né, Dalila? Ele faz completo. Como é diferente. Aquilo que antes para mim não era, que era difícil, não, era impossível, ficou tão fácil. Né, Dalila? A gente não precisa fazer nada. A gente não precisa fazer nada, porque o milagre é completo. Deus abençoe a cada um de nós. Assim como estamos, eu quero orar com vocês. Pai querido, o propósito principal pelo qual estamos aqui é para que nós possamos despertarmos do sono da letargia espiritual. Louvado seja o teu nome, porque há um grande número da tua igreja. Aqueles que não vieram por alguma razão, que já foram embora. Senhor, também não tem dúvida que seus corações ardem com desejo de viver a verdadeira esperança da breve volta de Jesus. Todos nós queremos ser salvos, todos nós queremos ser libertos da escravidão do pecado deste mundo. E eu sei, porque o Senhor fez e continua fazendo em minha vida,
um milagre transformador que é impossível para mim, como humano, mas que é tão fácil para o Senhor, como divino. Conceda-nos, Deus, o privilégio de sermos transformados. E a transformação aqui, Deus, é a tua promessa que acabei de ler. Não que o coração de pedra nos coloca um coração de carne, capaz de amar uns aos outros de maneira incondicional, capaz de compreender que nós precisamos um do outro para ser feliz, que nós somos a parte visível de Deus um para o outro, e que nós cremos mais no Senhor, porque todos nós, como irmãos, existimos e carecemos de alimentar essa crença e essa verdade diariamente através do batismo do Teu Santo e com o Espírito, que é o único capaz de nos transformar verdadeiramente de dentro para fora. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Ele fez uma promessa que esse reino vai passar. O nosso reino não é esse. Não se apegue a esse reino. Ele ainda virá. E quando vir, quando esse reino vir para a gente, aí sim nós teremos a nossa vida verdadeira. E aí sim a gente poderá desfrutar a verdadeira comunhão do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Se tiveres fé
Você vai conseguir gritar.